Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Diego Sequeira, um jornalista venezuelano, para discutir o que está acontecendo neste momento na Venezuela. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Glenn. É uma honra estar aqui. Como todos sabemos, a Venezuela é o país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, o que é um bom motivo para ficarmos preocupados quando Washington começa a falar sobre democracia e direitos humanos. E como vemos no momento, os Estados Unidos, depois de fazerem alguns discursos sobre preocupações com drogas e direitos humanos na Venezuela, agora têm navios de guerra se dirigindo para a costa venezuelana. Então, novamente, para as pessoas de fora da América Latina, como podemos entender o que realmente está acontecendo lá agora? How can we understand what is actually happening there now? Well, the whole rationale to justify all this. Bem, toda a justificativa para movimentar esses navios de guerra com fuzileiros navais e tudo mais é basicamente que os Estados Unidos agora dizem que o atual presidente, Nicolás Maduro, é o chefe de um cartel de drogas, chamado o Cartel de Los Soles, o Cartel dos Sóis, de uma forma de associá-lo aos militares de alto escalão, aos generais, basicamente. E o curioso é que eles realmente declararam isso como uma organização terrorista. Acho que foi há 2 semanas. Mas a questão é que não há nenhum registro documentado na última década ou mais da existência desse suposto cartel. Na verdade, esse é também o raciocínio por trás de aumentar ainda mais a recompensa contra o presidente. Vale lembrar que já em 2020 havia uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que levassem a Nicolás Maduro. Agora, neste caso, são 50 milhões de dólares. Bem acima, por exemplo, da recompensa por Mohamed al-Jolani, também conhecido como Ahmad al-Shara, o atual líder do braço sírio da Al-Qaeda. Então, é uma disputa de alto risco. Mas há muitas coisas, muitos mecanismos por trás disso. E claro, o mais óbvio, como você já disse, Glenn, são os interesses no petróleo da Venezuela, além do fato de o país ter a maior linha costeira de toda a bacia do Caribe. Eu estava curioso sobre a quantidade de ativos militares que os Estados Unidos estão direcionando para a região. O que é realista? Porque, novamente, uma invasão terrestre parece descartada. Não seria suficiente. Isso é simplesmente para exercer pressão. Ou as pessoas na Venezuela estão preocupadas que também possa ser um ataque de decapitação? Como você sugeriu, os Estados Unidos de fato colocaram uma recompensa pela cabeça do presidente da Venezuela, e muitos esforços têm sido feitos para deslegitimá-lo e criminalizá-lo, basicamente tratando o presidente como se fosse um terrorista procurado. Mas por quê? Qual poderia ser o objetivo ou propósito desse aumento militar na fronteira da Venezuela? Bem, você sabe, Quero dizer, falando sobre todas essas forças-tarefa e frotas, os navios de guerra que estão se aproximando das costas da Venezuela ou de sua proximidade no sul do Caribe, ainda não está claro. Nem mesmo para a Casa Branca, de acordo com uma matéria do Axios escrita por Marco Puto, de uns 2 ou 3 dias atrás, que basicamente afirmou que mesmo no mais alto nível, eles não têm certeza absoluta se é realmente o que dizem ser. Ou seja, uma operação de combate ao narcotráfico. Mas se for uma operação de combate ao narcotráfico, não é necessário toda essa presença militar, entende? Mas ao mesmo tempo, eles também dizem que é uma mudança de regime, mas não dizem isso explicitamente. Então, formalmente, é bastante incerto o que realmente vai acontecer. Para nós, especialmente na última semana, tem sido, claro, parece por enquanto mais uma projeção de poder e também um teste para ver como o governo, a sociedade e até mesmo a região reagem a esse tipo de movimento. Parece ser isso o que eu acho que já foi suficiente para passar uma mensagem. Quero dizer, não é um alvo tão fácil e vulnerável quanto eles poderiam esperar.
e nem a sociedade venezuelana, nem o governo entraram em modo de pânico de nenhuma forma. Mas ainda assim, é claro, nosso presidente convocou uma mobilização nacional e há muito movimento militar acontecendo nas fronteiras, além de muitas pessoas se alistando na milícia nacional para defender o país. Além disso, bem, você sabe, a mobilização nacional tem esses dois componentes principais. Um é o militar propriamente dito e o outro é o simbólico, psicológico. E acho que isso também equivale a uma resposta indireta ou de fato para os ataques. Além disso, você tem o que as pessoas na região, atores importantes na região, devo acrescentar, o que eles estão dizendo. E eu penso em Gustavo Petro, o presidente da Colômbia neste momento, e Claudia Sheinbaum do México. Eles têm sido bastante categóricos em se opor a qualquer tipo de aventura, especialmente porque não há nenhuma evidência concreta. Há até um artigo do Pino Arlaki, acho que esse é o nome dele, que foi ex-secretário da UNODC, sabe? A agência da ONU especializada em drogas e crime. Basicamente, é um artigo de opinião publicado pelo Lante Diplomático na Itália, aliás, Glenn. E ele basicamente diz que isso não faz sentido algum. A Venezuela tem sido um dos países mais eficientes no combate ao tráfico de drogas em todo o hemisfério. Assim como Cuba, aliás, ele também afirmou. E ele também basicamente resume dizendo que tudo isso é por causa do petróleo. Se os Estados Unidos estivessem realmente preocupados com o tráfico de drogas, com estruturas do narcotráfico, com redes criminosas, deveriam estar olhando para outros lugares, como, por exemplo, o Equador. O Equador, nos últimos anos, basicamente se tornou o centro dessas estruturas criminosas em aliança. E isso se baseia em evidências com o atual governo de Daniel Noboa, que aliás faz parte de uma família tradicional do Equador, que era dona do negócio de bananas. Mas eles também controlavam toda a cadeia de produção e fornecimento de bananas para a Europa e América do Norte. Então, se olharmos por esse ponto de vista, é bastante frágil. Mas há um precedente que também deve ser levado em consideração. É preciso lembrar, em 2020, quando a primeira recompensa foi emitida contra o nosso presidente, houve uma reunião que foi relatada por Mark Esper, ex-secretário de Defesa do primeiro governo Trump, em suas memórias. Ele basicamente falou sobre uma reunião logo após a tentativa fracassada de golpe de Juan Guaidó, em 30 de abril e 1º de maio. Foi como uma sessão de brainstorming. Estavam presentes o secretário de Defesa, Maurício Claver Carone, e o representante especial para a Venezuela no Conselho de Segurança Nacional, Elliot Abrams, e William Barr, que era o Procurador-Geral na época. E durante essa discussão, foi Barr quem realmente se manifestou e propôs, olha, não podemos, basicamente estou parafraseando aqui, mas ele disse, não podemos, Juan Guaidó não teve sucesso, e não faz sentido apresentar isso como uma luta pela democracia. Então temos todos esses problemas com Nicolás Maduro, e temos toda essa corrupção e tudo mais, quaisquer que fossem as acusações deles, e deveríamos tratar isso como um caso criminal, como uma questão de segurança para a região e uma questão de segurança para os Estados Unidos em particular, em relação ao tráfico de drogas e assim por diante. Na verdade, houve um relatório escrito por Douglas Farah naqueles dias, da EB Consultants, que cunhou o termo Empreendimento Criminoso Bolivariano Conjunto. E isso meio que se tornou, por um curto período, o termo estável para se referir ao governo venezuelano. Vale lembrar que já naquela época, e agora de forma ainda mais ambígua, eles não reconheciam o governo venezuelano e nosso presidente como os governantes legítimos da Venezuela. E eles declararam claramente recentemente, quero dizer, Caroline Levitt, acho que esse é o sobrenome dela, a porta-voz da Casa Branca, basicamente não foi muito clara sobre o propósito da força-tarefa, mas não mediu palavras ao misturar a questão do tráfico de drogas com a mudança de regime, sem ser muito explícita em relação a nenhum dos dois.
Então, é basicamente nessa área ambígua que estamos agora. A busca por legitimidade para tomar ações hostis, é sempre interessante, porque vemos, por exemplo, a Líbia, foram os direitos humanos, o Iraque, foram as armas de destruição em massa, a Síria, claro, questões de direitos humanos, e o argumento sobre armas químicas. Então é interessante que uma ação militar contra a Venezuela seria então legitimada com base em um caso criminal, argumentando que o presidente venezuelano é chefe de um cartel de drogas. Mas outra comparação interessante é o que os Estados Unidos fizeram em outros lugares quando buscam operações de mudança de regime. Ou seja, na Líbia, eles reconheceram um governo alternativo. Simplesmente sim. Apenas escolhendo o representante de outro país. Vimos o mesmo na Síria, reconhecendo diferentes governos. E isso também foi feito, claro, na Venezuela. Os Estados Unidos disseram que Juan Guaidó era o verdadeiro líder da Venezuela. Claro, isso não faz muito sentido, mas em menor escala também vimos o mesmo na Bielorrússia. Aliás, não é um reconhecimento oficial, mas agem como se houvesse uma líder alternativa para a Bielorrússia. Nesse caso, é Sviatlana Tsikhanouskaya. Mas isso levanta a questão. Se os Estados Unidos quisessem derrubar o governo, ou exercer muita pressão, colocar alguém infiltrado nas Forças Armadas, qualquer tipo de operação de mudança de regime, ataque de decapitação, normalmente eles gostariam de ter alguém esperando nos bastidores, alguém que pudesse assumir o poder. Quero dizer, esse é basicamente o objetivo de uma guerra de mudança de regime. A Venezuela está exposta a isso neste momento? Existem forças poderosas dispostas a trabalhar com os americanos para substituir Maduro em uma mudança de regime? Porque em lugares como a Ucrânia, eles construíram uma oposição clara e forte. Mas esse tipo de trabalho foi feito na Venezuela? Acho que há duas coisas em jogo aqui. Primeiro, tem a ver até mesmo com a própria experiência do Trump em relação à Venezuela. E como ele foi, isso está nas memórias do Bolton, aliás, como ele se sentiu enganado pela oposição venezuelana. Agora, não tenho certeza se foi o Bolton ou o Esper. Talvez o Esper, porque era uma visão muito mais sóbria das coisas, parcial, mas ainda assim sóbria, e menos egocêntrica. Mas basicamente, ele se sentiu enganado pela oposição venezuelana, especialmente por causa do que eles passaram para seus próprios funcionários no Departamento de Estado e no Conselho de Segurança Nacional sobre como seria fácil simplesmente derrubar o governo venezuelano, como ele era fraco, como estava em seus últimos dias, e que era só uma questão de, sabe, um empurrão rápido e pronto. E claro, isso não aconteceu. Estamos falando de algo que aconteceu há 6 anos. Então você tem isso. Você tem o ceticismo de Trump em relação à Venezuela. Não só em relação aos jogadores venezuelanos, mas também aos jogadores dos Estados Unidos no que diz respeito à Venezuela. Neste caso, o próprio Rubio. Eu acho que, e falando sobre o Rubio, antes de entrarmos mais nele, ele já tem alguém que tem sido um ativo deles há muito tempo. E posso dizer que é um ativo direto de Marco Rubio nesse caso, que é Maria Corina Machado. Ela é uma personagem muito camaleônica. Ela agora se declarou tão liberal quanto Milei. Ela está bastante próxima do partido Likud em Israel. Provavelmente ela se alinha com as figuras mais antagônicas do ponto de vista ideológico em todo o mundo. E claro, ela apoiou até mesmo as medidas mais draconianas contra nossos próprios imigrantes nos Estados Unidos. Então é isso. Essa seria a sua representante. A questão é que ela não pôde concorrer como candidata à presidência. Então, no ano passado, tentaram lançar um candidato de fachada, o que mais parecia abuso de idosos do que uma jogada de poder político. Esse foi Edmundo Gonzalez, que basicamente perdeu a eleição. Mas é claro,
Eles precisavam criar uma situação contenciosa e tentar transformar todo o capítulo em torno das contagens, da fraude e afins, para manter a deslegitimação do governo venezuelano, como se fosse completamente impossível para Nicolás Maduro vencer uma eleição, o que de fato aconteceu. Então eles têm alguém em reserva, que é essa mulher, mas ao mesmo tempo não sei o quanto Trump confia na oposição venezuelana neste momento. Provavelmente nada. E, portanto, não existe um plano ou pessoa realmente definida para o dia seguinte. Ainda não, pelo menos, porque eles nem sequer reconheceram oficialmente que isso poderia ser uma operação de mudança de regime, ou talvez uma pressão para mudança de regime. Então essa parte não está clara. Mas também, falando agora sobre Marco Rubio, aqui está o que você precisa considerar em relação ao contexto venezuelano. Trump joga um jogo de duas frentes com a Venezuela. Pelo menos é isso que ele tem feito desde que começou em janeiro. Ele tem um enviado especial nesse caso, que é Rick Grenell. E depois tem o Departamento de Estado comandado por Rubio. Rubio, nesse caso em Magna Mara, na Colômbia, que supostamente é nossa embaixadora na Colômbia, representando os interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Então, esses são os dois canais básicos que a Venezuela tem com os, ou que os Estados têm com a Venezuela. E eles jogam jogos diferentes. Quero dizer, Rick Grenell conseguiu até mesmo garantir alguns acordos, como, por exemplo, a libertação de algumas pessoas que estavam presas aqui, cidadãos americanos, com um histórico bastante duvidoso, mas ainda assim, os Estados Unidos queriam que fossem soltos. E eles foram, como um gesto de boa vontade. Houve uma troca envolvendo essas pessoas e também a libertação da detenção em El Salvador de 252 cidadãos venezuelanos que estavam detidos ilegalmente lá. Então, isso foi obra do Grenell. Além disso, a recente renovação das licenças da Chevron aqui na Venezuela, suas próprias licenças do programa de sanções, também foi trabalho do Rick Grenell. Mas por outro lado, você tem a postura mais dura do Rubio. Mas Rubio não está sozinho nessa. Ele também representa várias estruturas de poder, não apenas a mais óbvia, que é o grupo de poder do sul da Flórida, mas também interesses sionistas. Como você sabe, a AIPAC publicou sobre John Ratcliffe e Marco Rubio serem seus favoritos e seus aliados dentro da Casa Branca. Então eu acho, essa é a minha intuição ou minha impressão depois de tudo isso e do que vimos até agora. Eu acho que o Trump, na verdade, e você não ouviu o Trump falar diretamente sobre isso, sobre essa força-tarefa, sobre esses navios de guerra no sul do Caribe. Você não ouviu, mas ouviu muito o Rubio. Então eu acho que também é o Trump permitindo essa linha do Rubio para ver até onde ele consegue ir e se ele vai ter sucesso. Se ele perceber chances reais de sucesso, provavelmente ele vai segurar a jogada e começar a transformar isso em uma coisa do Trump. Mas por enquanto, isso não parece ser o caso. No entanto, Marco Rubio está bastante ocupado visitando a região e também criando uma espécie de coalizão dos dispostos, que basicamente agora é composta pela Argentina de Milei, Paraguai, sempre disposto, Trinidad e Tobago, Guiana, talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas basicamente essa é a coalizão dos dispostos que Marco Rubio está tentando formar para, bem, para quê? Não sabemos. Mas temos evidências claras de todos esses navios e submarinos e 4.000 fuzileiros navais, o que não é uma força significativa perto de nossas costas. Então, de certa forma, pode-se supor que eles estão criando todo o ambiente, todo o clima, do mesmo jeito que tentaram fazer também na mídia. Quero dizer, como te falei antes de começarmos a gravar, pessoas de outros lugares, pessoas bem informadas, realmente me perguntam o que está acontecendo na Venezuela. Você realmente vai entrar em guerra agora? A lei marcial está sendo declarada? Muito, sabe, muita besteira. O que claro tem a ver com explica o que a grande mídia deve estar tramando e também as redes sociais. E até eu poderia até imaginar fogo, amigo, nisso. Em canais do Telegram e afins, sabe? Como se estivessem jogando contra em relação ao que está acontecendo aqui na Venezuela agora.
Então é aí que estamos. Mas também, se você for um pouco além e conferir alguns dos entusiastas de OSINT que estão realmente acompanhando os movimentos navais, você tem, por exemplo, um dos... Agora está no Panamá, cruzando o Canal do Panamá, mas em breve estará perto da nossa costa. É o USS Lake Erie, que possui mísseis de precisão guiados por laser, entre outras coisas. Mas esse destroyer vai ficar fora de operação durante o próximo ano fiscal. O ano fiscal vai até setembro, se não me engano. Então, o que realmente vai acontecer com esse destroyer? Além disso, segundo os entusiastas de OSINT, você tem a Força-Tarefa Iwo Jima, composta por 3 navios de guerra que saíram de Norfolk há cerca de 10 dias. Era para pegar os fuzileiros navais na Carolina do Norte e depois seguir em direção à Venezuela. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Um itinerário de 12 horas levou cerca de 10 dias para ser cumprido. E então eles voltaram para Norfolk, porque naquele momento na semana passada havia uma ameaça de furacão devido ao furacão Eddie. Agora estamos na temporada de furacões no Caribe. Então é meio estranho se você olhar para o que eles estão realmente fazendo. O mesmo acontece com os exercícios agora no sul de Porto Rico. Portanto, se considerarmos como está agora, parece muito exibicionismo, muitas operações psicológicas acontecendo e muitos testes na região e provavelmente na psicologia da sociedade e do governo neste momento. Mas isso é até hoje, 1º de setembro. É difícil prever. É interessante o que você disse sobre Trump possivelmente assumir um papel secundário e deixar Marco Rubio conduzir essa situação. Mas essa é a dinâmica de poder dentro dos Estados Unidos. Vale a pena analisar se, assim que a guerra está sendo apresentada para ele, porque me pareceu que, por exemplo, no ataque ao Irã, venderam para Trump a ideia de que seria muito fácil promover uma mudança de regime, que, sabe, bastaria eliminar parte da liderança política e militar, e de repente, as pessoas iriam às ruas para se livrar do regime tão odiado, recebendo o agressor como se fosse um salvador. E claro, não vemos nada disso. Mas, novamente, esse exagero sobre o quanto o governo é odiado e a suposta prontidão das pessoas para se levantar, derrubá-lo e abraçar os invasores dos Estados Unidos em seu lugar. É importante conseguir a aprovação da guerra dentro dos Estados Unidos. Por isso, muitas vezes, é uma boa ideia observar o que está acontecendo dentro do próprio país para ver se há algum sinal de alerta. Mas eu queria perguntar, se os Estados Unidos lançarem um ataque de nariz sangrando, ou seja, atacarem um pouco a Venezuela e basicamente ameaçarem, se vocês retaliaram, haverá uma punição muito maior. O que acontece então? O perigo, então, é sempre acabar como muitos países do Oriente Médio, onde eles simplesmente são bombardeados de tempos em tempos. Como você acha que a Venezuela reagiria a isso? Eles têm capacidade de revidar? Ouvi discussões sobre programas de drones na Venezuela, mas não tenho certeza se isso é exagero. Quais são as capacidades deles? E como você acha que a Venezuela as usaria se houvesse um ataque limitado do tipo Bloody Nose? Alguma outra forma de demonstração de força? Não uma invasão completa, mas qualquer coisa aquém disso. Claro. Bem, como você pode imaginar, a doutrina da Venezuela atualmente, a doutrina bolivariana, basicamente em relação a uma superpotência como os Estados Unidos, adotaria uma abordagem assimétrica. Ao mesmo tempo, a Venezuela possui defesas aéreas significativas. Não é tão fácil como outros países da região. Na verdade, esse foi um dos motivos pelos quais a situação parou. Em 2019, também houve uma tentativa de aplicar alguma pressão militar a partir do Brasil e da Colômbia. Os militares brasileiros, na verdade, resistiram, não apenas por causa das complicações e das implicações que isso poderia trazer, mas também por causa das defesas aéreas. Outro fator foi que eles perderiam a profundidade estratégica da própria doutrina militar, que é baseada na Amazônia. Então eles foram dissuadidos dessa forma.
ou seja, não era a melhor das ideias. Além disso, você não tem a Colômbia agora como uma plataforma. Pelo menos não tem o governo colombiano tão disposto quanto estava em 2019, 2020. É justamente por isso que Marco Rubio está pressionando tanto por Guiana e Trinidad e Tobago desta vez. E, na verdade, é aí que reside um dos principais perigos, do meu ponto de vista. Mas você também precisa levar em conta mais um fator em relação às possíveis reações dos Estados Unidos. Primeiro, junto com toda essa encenação das últimas 2 semanas, houve sucessivas tentativas de atentados terroristas que foram frustradas. Ao longo do ano, o ministro do Interior falou em 20. Eu me lembro de pelo menos 10 que foram divulgadas em coletivas de imprensa, com uma enorme quantidade de conexões, incluindo em uma delas um CEO ativo de origem chicana. Isso foi em setembro do ano passado, aliás. A mais recente foi há cerca de 3 semanas. Que envolvia, aliás, estruturas criminosas albanesas vindas do Equador. Envolvia redes criminosas na Venezuela e também as facções extremistas da oposição. Incluía até um plano para explodir, com 3 quilos de TNT, uma nova praça em uma área muito movimentada de Caracas. Essa praça, aliás, é uma homenagem ao Dia da Vitória, a vitória da União Soviética contra os nazistas, e também possui uma chama eterna com seu próprio botijão de gás. Então, imagine o que uma tentativa de atentado dessa magnitude poderia significar em um lugar como a Venezuela. Por isso, acredito que sempre faltou uma peça aqui, que é justamente o conflito interno que eles vêm buscando. E eles sabem que não podem fazer isso agora, de forma codificada por cores. Então isso nos leva a outro elemento. De que maneira a Venezuela poderia se defender? É difícil para mim especular muito, ir muito longe, como, por exemplo, revidar precisamente com drones ou outra coisa, um desses navios, ou no caso de algum desembarque ou algo assim. O governo tem sido bastante claro ao dizer que todas as forças dos estadunidenses que chegarem às nossas costas, sem serem convidadas, encontrariam bastante facilidade para entrar, mas não seria tão fácil sair. Basicamente, essa é uma das principais declarações que você pode ouvir de muitos oficiais políticos e militares falando sobre isso. Mas também, ao mesmo tempo, é claro, eles alertaram que isso poderia ser um grande desastre. Terá implicações globais e especialmente implicações regionais que estão longe de serem calculadas neste momento. Então não tenho certeza. Sei que seria uma mistura de resposta assimétrica e talvez alguma resposta proporcional de forma defensiva, mas não sei até onde isso iria. E também não sei quais seriam os planos econômicos ou energéticos nesse caso, porque provavelmente também estão sendo planejados aqui, e não sou capaz de dar uma opinião informada sobre isso. Mas seria uma mistura dessas 3 coisas, se você me perguntar. Bem, você mencionou antes outros países da América Latina. Então, a Argentina, por exemplo, poderia fazer parte da coalizão disposta a agir contra a Venezuela. Claro, a Venezuela sempre teve uma relação difícil com a Colômbia, mas agora há um governo muito diferente no poder, então não parece que esse será o caso agora. Mas em termos de analisar as possíveis respostas do restante da região, independentemente da relação deles com a Venezuela, porque a Venezuela tem algumas relações difíceis na região, não haveria, independentemente disso, para países como o Brasil e outros, uma certa cautela em relação a um ataque real. Quero dizer, toda a região tem um histórico muito ruim de imperialismo americano, troca de regimes, invasões ou simplesmente ataques em geral. Certamente, ninguém gostaria de abrir esse precedente, porque uma vez que você começa a permitir esse tipo de aventureirismo militar, a região poderia rapidamente se transformar em outro Oriente Médio. Então, até que ponto isso pesa no cálculo? Porque
Porque mesmo países que não se importam tanto com a Venezuela ou com o governo Maduro, ainda assim ficariam cautelosos. Não parece uma boa ideia trazer isso para a América Latina. Yes, you know, Sim, você provavelmente já sabe disso, mas a unidade latino-americana tem sido uma constante histórica desde o seu início, desde o começo da independência. Na verdade, os primeiros pais da independência nunca pensaram em 23 países diferentes. Eles pensavam em toda a região como um todo. Então, essa é uma das forças históricas que também está enraizada na história da América Latina desde então. Claro, o oposto disso é a abordagem mais óbvia do pan-americanismo, do tipo doutrina Monroe. E atualmente, acho que a América Latina está em uma situação muito ruim em relação a essa questão específica. Porque você tem sim um núcleo de nações radicalmente soberanistas e independentes, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, não a troika da tirania, como Bolton chamou na época. E então você também tem o México, que está bem perto. Eles também têm sua própria doutrina de política externa, a doutrina Estrada, que basicamente diz que eles se opõem a qualquer tipo de interferência estrangeira em qualquer um dos países soberanos do nosso hemisfério. O México não vai se envolver em nenhuma dessas aventuras. E sim, o Brasil também tem uma política muito cautelosa em relação a tudo isso. Talvez não tenhamos o melhor relacionamento agora, mas também não é o pior. Não ouvi nada vindo do Lula ou do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, mas em algum momento eles devem e vão se pronunciar. E não acho que será algo ambíguo. Mas esse é o caso do Brasil, claro, onde você veria a mesma ameaça para eles. E o mesmo acontece com a Colômbia agora. Você também tem o fato de que, por exemplo, a Colômbia possui 7 bases militares oficiais dos Estados e 2 que são não oficiais. O Peru tem várias bases militares e navais. O Chile também. Então, de certa forma, eles já estão lá, não precisam invadir diretamente. E como Charles Johnson costumava dizer, a unidade imperial anterior era a colônia, no que diz respeito ao imperialismo europeu. Mas no caso dos Estados Unidos, a unidade imperial seria a base militar. Então eles já estão aqui. Além disso, no Caribe, temos Curaçao, menos de 160 quilômetros da nossa costa, que é uma colônia holandesa. Portanto, também é território da OTAN. Território do artigo 5, se você quer saber minha opinião. E muitos desses navios também estão parando lá, aliás. E então você tem algo ainda mais dramático. Pense no Milei, por exemplo. Pense no Nayib Bukele. Pense nesse novo tipo de liderança que não é apenas pró-estados, é completamente submissa. É quase como se fossem funcionários dos estados, nesse caso. E também a Dina Boluarte no Peru. O próximo presidente da Bolívia será do mesmo tipo. E o Paraguai, claro. Sempre foi assim. O Paraguai também, aliás, sendo um centro muito poderoso de drogas, um centro de tráfico de drogas. Então não sou otimista em relação à região nesse sentido. E tenho quase certeza de que muitos países, os que mencionei, provavelmente vão justificar e apoiar isso. O primeiro-ministro de Trinidad e Tobago já disse que permitiria que Trinidad e Tobago fosse uma base contra a Venezuela. Ela já disse isso. Também temos a Guiana. Existem muitos detalhes, mas temos a disputa do Essequibo com a Guiana na nossa fronteira leste, que, claro, em resumo, é um território venezuelano que vem sendo reivindicado desde o século XIX. Foi tirado de nós pelos britânicos. Isso vem sendo tratado na ONU sob um acordo de 1965 e 1961, o Acordo de Genebra, que na verdade deveria promover uma abordagem de boa vontade entre as partes. E desde 2015, a ExxonMobil e sucessivos governos guianenses vêm explorando as fronteiras marítimas que são disputadas entre a Venezuela e a Guiana desde então. Então, é como uma tempestade perfeita. E Irfan Ali, o atual presidente da Guiana, também é muito próximo de Marco Rubio e de todos esses grupos na Colômbia e tudo mais. Ele fez parcerias com Ivan Duque, da Colômbia, em muitos negócios.
Então, esses são, quero dizer, eles vão além de meros representantes. Na verdade, são basicamente funcionários subservientes aos Estados Unidos. Isso vai minar qualquer resposta unificada da região. Há a Venezuela e acho que Honduras, que atualmente ocupa a presidência pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é o outro órgão, o órgão original, criado como um contrapeso à OEA, do qual a Venezuela não faz parte, está convocando uma reunião. Então isso também seria um bom parâmetro para medir como a região está realmente respondendo a isso. Mas infelizmente, neste momento, espero estar errado, não estou otimista quanto a uma resposta unificada da região. Gives reason for concern. Sim, isso é motivo de preocupação. Mas minha última pergunta é sobre o contexto mais amplo do que a Venezuela tem passado nos últimos anos em relação às sanções, porque elas têm sido bastante destrutivas, não só para a economia, mas também levando a muitas mortes, além da imigração de muitas pessoas. Acho que isso é relevante, porque os Estados-membros não simplesmente acordaram hoje e decidiram enviar seus navios de guerra para a Venezuela. Gostaria de saber se você poderia falar sobre o regime de sanções imposto à Venezuela e algumas das consequências disso. Vale lembrar que as sanções, a primeira ordem executiva, o que chamamos de Decreto Obama, foi em 9 de março de 2015, quase na mesma época em que as coisas estavam esquentando com a Guiana, aliás. E também, isso me lembrou de algo. Tem esqueci o nome do jornalista, mas é do Washington Post. Chama-se The Money Wars. É muito interessante e eu realmente recomendo a leitura. Ele afirma que a contração econômica da Venezuela é comparável a 4 quebras de 1929 da Grande Depressão. Então isso te dá uma ideia de quanto isso impactou a economia venezuelana, a vida dos venezuelanos, o processo político venezuelano, o tecido social venezuelano, todos eles. E não são apenas as sanções. Por claro, tudo começou como sempre começa com qualquer país que foi sancionado. Como você sabe, começa sancionando alguns funcionários do governo com base em abusos de direitos humanos ou algo do tipo, e vai se aprofundando cada vez mais até começarem a atingir áreas críticas, exatamente como a administração Trump fez em 2017. Isso foi no dia 24 de agosto, e acho que foi a ordem executiva U-3808. Que na verdade foi a primeira vez que focou na indústria do petróleo como alvo de sanções. Depois sancionaram o ouro. Chegaram até a sancionar uma criptomoeda que tentamos criar naquela época. E é aí que ocorreu a principal tragédia em relação às sanções. Quero dizer, esses foram os piores anos. Tivemos uma inflação de 3.000% em determinado momento. Nossa receita do petróleo caiu 99% durante esses anos. Tivemos que nos reinventar de várias maneiras, assim como o governo. E isso também levou o governo a diversificar sua economia e a se recuperar como tem feito desde então. Mas junto com as sanções, Glenn, também houve uma série de experimentos. Se você pensar bem, já são 10 anos disso, ou até 11 se contarmos desde 2014, porque o primeiro levante com código de cor contra Nicolás Maduro, em fevereiro de 2014, foi na verdade a matéria-prima para a lei que criou as sanções um ano depois. E depois disso, tivemos, por exemplo, um poder legislativo que saiu do controle, estimulado, é claro, por atores estrangeiros. Também tivemos um poder executivo paralelo. Eles tentaram criar todas essas instituições paralelas para transferir dramaticamente a soberania da Venezuela para essas estruturas ad hoc. Também houve uma tentativa de obstrução, uma tentativa mercenária de assassinar nosso presidente em 2020. Quero dizer, tudo isso aconteceu dentro do contexto da campanha de máxima pressão naquela época. Depois, tivemos uma tentativa mais ao estilo dos democratas no ano passado, que na verdade contou com ONGs e intermediários para negar os resultados eleitorais.
E agora voltamos a isso. Então não são apenas as sanções, que de acordo com o relatório de Mark Weisbrot e Jeffrey Sachs, causaram cerca de 40 mil mortes. Estamos falando disso, e o relatório é de 2019, especialmente em relação a doenças curáveis, transplantes de órgãos e outros problemas que não puderam ser tratados antes. Antes disso, a Venezuela tinha o maior salário de todo o hemisfério. Éramos o país mais próspero, e de repente, passamos de 100% para zero. E então, claro, as dificuldades também se basearam em nossas próprias fraquezas, nossas próprias contradições, nossas próprias deficiências de longa data. Eles exploraram todas elas para provocar o colapso. Independentemente de quão perto chegamos disso, não aconteceu. Eles não tiveram sucesso, e eu também não acho que vão conseguir agora, considerando o nível de dano que estão realmente dispostos a nos causar. Vamos ver. Quero dizer, como eu disse, não estou... O Trump também está fazendo um cálculo aqui, que é muito doméstico. Estou pensando em um comentário que você fez antes. O Rubio também representa a Flórida. A Flórida é basicamente o modelo de gestão governamental, não só por causa da crise no Sul e do Congresso, como eles chamam. Quero dizer, estamos falando de Carlos Giménez, Maria Elvira Salazar, Mário Dias-Balart, mas também Suzy Wiles vem da Flórida e Mike Waltz vem da Flórida. E a Flórida, na verdade, é como um modelo de gestão turbocapitalista. É como um estado FIRE, quero dizer, finanças, seguros e imóveis. E também tem as piores leis trabalhistas de todo o país atualmente. Então a Flórida significa muitas coisas para o governo Trump, e também significa muitas coisas no Congresso, e também tem grande peso eleitoralmente. E lembre-se, teremos eleições de meio de mandato no ano que vem. Então, acho que tudo isso se resume a essas variáveis que temos aqui. E também, quero dizer, posso citar tantos fatores que estão todos relacionados e como eles foram instrumentalizados ou deformados com base em sanções e nas distorções econômicas que vêm depois disso. E também acusar de corrupção um país que está buscando maneiras de não ser afogado, sufocado ou bloqueado para continuar vivendo e para manter um mínimo de normalidade, soberania e independência também. Então, para concluir, dado que isso não é mais uma abordagem wilsoniana de formulação de políticas, trata-se de uma abordagem rooseveltiana. É como, acho que foi o Kissinger em Diplomacy, ele chamou isso de a dobradiça entre esses dois tipos de projeção de poder, o tipo Roosevelt e o tipo wilsoniano. Você sabe, o wilsoniano seria sobre espalhar democracia e liberdade. Essa é a responsabilidade do Zedazomei, mas Roosevelt basicamente foca em nossos interesses e na forma de protegê-los, independentemente dos meios, mesmo sob a doutrina Monroe, mesmo sob a corolário Roosevelt, que basicamente diz que não vamos cometer nenhuma agressão na região. Mas se qualquer governo, estou parafraseando aqui, se qualquer governo não conseguir resolver seus próprios problemas, talvez tenhamos que intervir e resolvê-los nós mesmos, basicamente. Esse é parte do raciocínio da corolário Roosevelt aqui. Então estamos meio que de volta a esse ponto, de uma forma bem bagunçada, porque você tem essa justificativa básica de expedição com as sanções e todas as abordagens humanitárias e narrativas que temos. Então, ainda é uma questão em aberto, pelo menos por enquanto, por 1º de setembro, enquanto estamos gravando isso. Minha opinião é que nada vai acontecer esta semana. Vai se resumir a pressão e narrativa, mas talvez não de forma cinética. Mas vamos ver. Há algo grotesco nisso, no entanto, em relação aos agentes econômicos desestabilizando o país. E então, quando o desastre começa a se desenrolar, atribuem isso unicamente à má gestão do país pela liderança política e usam isso como justificativa para uma mudança de regime. É um pouco parecido com o que acontece no Oriente Médio, quando fomentam rivalidades armadas entre diferentes grupos e depois pedem intervenção humanitária quando começam as lágrimas de crocodilo. Mas bem, antes de irmos, queria te perguntar,
Onde as pessoas podem te encontrar para acompanhar seu trabalho? Porque você também é um jornalista bastante prolífico. Você produz muito conteúdo. Então, para onde as pessoas podem ir? Em primeiro lugar, o primeiro destino é misionverdade.com. A maior parte do nosso trabalho está em espanhol. Eu traduzo, ou orinocotribune.com também traduz muitos dos nossos textos. Pessoalmente, também colaboro com muitos veículos, depende do momento, depende da oportunidade, seja Press TV, às vezes The Grey Zone, às vezes outros veículos. Mas o lugar central seria o Misión Verdad, que significa Missão Verdade em inglês. É um trocadilho bem chavista em relação ao contexto chavista, mas esse seria o principal lugar para ir, não só pelo meu trabalho, mas também pelo trabalho da equipe, que é muito mais dedicada do que eu. Eles estão sempre trabalhando, o tempo todo. Então esse seria o lugar para ir. Fomos bastante shadow banned no Hicks, então não usamos tanto atualmente. Temos um canal muito prolífico no Telegram que convido todos a seguir. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo. E sim, é ser ótimo novamente. Sim, Felicina Lang, Smorcing.